Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre os gêneros teatrais. Primeiramente, para a gente começar a falar sobre os gêneros especificamente, nós vamos voltar um pouco para a história do teatro e para o surgimento do teatro. Vamos lá? Então, o teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, aconteciam uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia a colheita do vinho naquela região. Então, lembrando aqui sobre essa história do teatro, a gente vai perceber que essas festas ao deus Dionísio, elas aconteciam ali de forma bem orgânica, né, com as procissões ali das pessoas que faziam adoração a esse deus. No entanto, nesse momento aqui, eram só festas e celebrações, mas tinha ali um líder chamado Téspis. Téspis, em um determinado momento, ele começa a celebrar o deus Dionísio e ele se coloca na posição do deus Dionísio. Então, ele se refere ao deus Dionísio na primeira pessoa. Então, ele fala, eu sou o deus Dionísio. Até então, nesse momento aqui, ninguém tinha feito isso, né? Se referido ao Deus na primeira pessoa, sempre era na terceira. Ele, o Deus Dionísio, né? Toda a reverência a esse Deus, mas na terceira pessoa. Quando Téspis se coloca como Deus Dionísio, que ele fala, eu sou o Deus Dionísio, ele inventa aí, né? Ele tem essa criação e inventa o primeiro personagem. Então, ele vai fazer ali o personagem do deus Dionísio, certo? Então, nesse momento, surge ali a necessidade de ter os personagens sempre na primeira pessoa, sempre sendo interpretado por pessoas comuns, certo? Então, aí começa o desenvolvimento do teatro. E há também, logo, a necessidade de organizar esses diálogos, esses personagens em uma estrutura de texto, que é o gênero da dramaturgia, que a gente vai entender melhor agora. Então, como que era essa estrutura do texto dramático? A partir de então, né, teve a necessidade de dividir, né, de organizar essa estrutura do texto dramático. O texto dramático, ele vai se organizar dessa forma aqui. Em atos. Os atos são grandes divisões das peças, que podem conter várias cenas. Então, esse ato, ele é uma divisão maior, uma divisão onde, lá nas tragédias e nas comédias gregas, eles tinham essa necessidade de dividir em atos, porque tinha ali um determinado período bem maior. Então, se organizava em ato 1, ato 2 e assim por diante para ficar mais organizado. Depois, a gente vai ter as cenas. As cenas são divisões menores dentro do ato. Ou seja, né, são outras divisões, só que de maneira mais, de forma menor. Geralmente marcadas por mudanças de cenário ou de tempo. Então, a cena é uma divisão menor. Os diálogos são falas dos personagens em uma peça teatral essencial ao desenvolvimento da trama. Ou seja, esses diálogos são, né, o próprio espetáculo, onde acontece ali toda a ação dramática, acontece através desses diálogos. E nos diálogos também, na estrutura do texto, a gente vai ter didascálias. O que são essas didascálias? As didascálias são instruções de cena que orientam a interpretação dos atores e a execução da peça. Então, as didascálias, elas vão aparecer de forma ali através das ações. Elas não vão aparecer
dentro do diálogo, e sim através das ações dos atores. Nós vamos ter aqui um exemplo. A gente tem aqui um exemplo da peça Lisístrata, de Aristófanes. Então, a gente vai ter aqui a cena. Essa cena aqui, ela vai ter os diálogos, que é da personagem Lisístrata e Cleonice. Então, aí a gente já vê os elementos que é o diálogo. E essa parte vermelha aqui, a gente vai ver que são as didascálias. Essas didascálias, elas não vão estar nas falas dos personagens. Elas vão ser apenas instruções para o diretor, para o ator entender como que vai acontecer essa ação. Vamos só ler aqui essa primeira didascália aqui do começo. Cena 1. No primeiro plano, de um lado a casa de Lisístrata, do outro a de Cleonice. Ao fundo, a Acrópole. Um caminho estreito e cheio de curvas conduz até lá. No meio dos rochedos, em segundo plano, a gruta de Pan. Lisístrata anda para lá e para cá, diante da casa. Então, imaginem essa cena aqui e essas orientações. No espetáculo, na cena, o que vai estar acontecendo vão ser essas orientações. Lisístrata andando nesse cenário de um lado para o outro. Então, isso aqui são as didascálias, apenas orientações para os atores. Assim também como nessa última fala de Lisístrata, onde ela fala, por favor, Cleonice, não é hora de maledicências. Então, aqui tem a didascália chamada, instruindo quem vai fazer o personagem Lisístrata, que ela vai falar essa frase repreensiva. Então, ela vai repreender a Cleonice na fala dela, que é, por favor, Cleonice, não é hora para maledicências. Então, ela vai ter essa orientação aí, dessa fala aí, que ela vai falar repreensida, repreendendo a Cleonice. Então, vamos para os gêneros teatrais. Os gêneros teatrais se referem às categorias que classificam as peças de teatro, com base em suas características temáticas. Então, o texto ele vai ter essa estrutura que a gente acabou de ver, mas ele também vai ter características, vai ter temas. E esses temas, essas características específicas desses textos, é que vão dizer qual é o gênero ao qual ele pertence. Essas temáticas são estilo e estruturas. Cada gênero possui uma abordagem única, proporcionando ao público uma experiência distinta. Então, para cada texto, o público ele vai ter ali uma sensação. Então, cada texto vai ter um objetivo específico. A tragédia e a comédia foram os dois primeiros gêneros teatrais surgidos na Grécia. Inclusive, as máscaras aqui que vocês estão observando, essas máscaras são símbolo do teatro, elas representam os primeiros gêneros teatrais, que é a máscara sorrindo, representa a comédia, e a máscara chorando representa a comédia. Então, vamos aqui conhecer alguns desses gêneros. Primeiramente, a tragédia. A tragédia é o gênero teatral marcado por uma narrativa intensa e muitas vezes sombria. Seu objetivo primordial é provocar uma profunda reflexão sobre temas universais, como a natureza humana, o destino, o conflito entre as forças antagonistas. Então, a tragédia, ela traz esse sentido mais profundo, que ele traz a reflexão e digamos, era praticamente uma aula, uma coisa pedagógica, didática para representar o ser humano, né? Com as tragédias, os gregos eles queriam trazer uma lição de moral, onde o público ele se identificava com aquele personagem de forma intensa, até chegar a uma catarse, né, que eles chamavam ali na época, que é a profunda identificação com o personagem,
onde eles poderiam trazer para si uma lição. Essa lição de não fazer aquilo ali que o personagem, né, que o herói, no caso, estava fazendo para não ser repreendido pelos deuses, não ter esse castigo. Então, eles traziam ali uma profunda reflexão e o público tinha que se identificar com o que estava acontecendo, de forma a levar esse ensinamento. Então, as peças trágicas, elas tinham esse cunho pedagógico e político também na época. Independente do contexto, a tragédia busca instigar uma profunda reflexão sobre os dilemas fundamentais que todos nós enfrentamos na nossa existência. Então, a tragédia ela tinha esse objetivo mais intenso, mais de profunda identificação. Aí a gente tem a comédia, de uma forma mais leve, diferentemente da tragédia. A comédia muitas vezes lida com temas leves e cotidianos, explorando as peculiaridades do comportamento humano de uma maneira que gera humor e diversão. Assim como os dias atuais, a comédia ela tinha esse cunho mais leve, né? Mais de trazer as pessoas para essa parte mais leve da vida. Além disso, a comédia pode variar amplamente em estilo de tom, desde a comédia de costumes, que satiriza as convenções sociais, até a comédia de situação, que se concentra em situações inusitadas e engraçadas. Aí nós vamos ter o drama. O drama se concentra na exploração de emoções humanas profundas e complexas, muito parecido aí com a tragédia, não é mesmo? Muitas vezes em cenários realistas e situacionais, mas diferente da tragédia, ela não lida aqui, o drama ele não lida aqui com a saga de heróis, né, com essa questão dos deuses e semideuses e humanos. Então não tem essa relação, mas também traz essa questão da profunda reflexão e traz também cenários realistas. Diferentemente da tragédia, o drama não necessariamente culmina em um desfecho trágico, igual na tragédia, mas visa criar uma conexão emocional genuína entre os personagens e a audiência. Aí nós temos o teatro épico. O teatro épico é um estilo de teatro que visa estimular a reflexão crítica sobre questões sociais e políticas em contraposição ao mero entretenimento. Ao contrário dos gêneros tradicionais, o teatro épico visa romper a ilusão da realidade, encorajando a audiência a manter uma postura analítica e questionadora. Aqui no teatro épico é o primeiro estilo de teatro que não quer uma identificação, não tem esse objetivo de identificação do público com o que está acontecendo na cena. Ele é um teatro que quer que o público saia dali com uma reflexão, ou seja, que ele não se identifique de forma profunda, igual lá na tragédia, mas que ele tenha esse distanciamento. Tanto é que nesse teatro há uma ruptura da quarta parede, que é essa parede que se criou lá no teatro aristotélico, essa parede invisível, onde o público fica ali só assistindo para poder se identificar com a história. No teatro épico há uma ruptura, porque quem está no palco ele vai interagir diretamente com quem está na plateia, justamente para quebrar essa identificação e trazer o público e dizer isso aqui é um teatro, que isso aqui não é a realidade. Então, trazendo essa ruptura, ele traz também uma reflexão e um estranhamento com o que está acontecendo na cena. E aí a gente vai ter o monólogo. O monólogo é uma forma teatral singular em que um único ator se expressa por meio de discurso contínuo, muitas vezes sem interrupções. A ausência de diálogos interativos permite um foco intenso na caracterização e na performance, exigindo uma habilidade excepcional do ator em sustentar a atenção do público por meio de sua expressão verbal e corporal. Então, aqui no monólogo,
como o nome já sugere, é apenas um ator em cena, mas isso não interfere a forma teatral. Ele mesmo interage, ele mesmo discute consigo mesmo algumas reflexões, pode ser autobiográfico ou pode ser questões coletivas, mas ele vai fazer essa apresentação de forma que prenda o público e de forma que não perca essa caracterização teatral, essa complexidade do teatro, mas é com o ator sozinho em cena e por isso chamamos de monólogo, certinho? Agora a gente vai para a nossa atividade, para a gente aplicar esse conhecimento. Então temos aí uma afirmação, a qual nós vamos analisar se ela é verdadeira ou falso. O teatro teve origem na Roma Antiga, durante as celebrações em homenagem ao deus Mercúrio. E aí, de acordo com o que a gente acabou de ver nessa aula, essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? O teatro ele surge na Roma Antiga em homenagem ao deus Mercúrio? Então, essa afirmação, ela é falsa, porque como bem nós vimos, o teatro, ele surge na Grécia. Não é verdade? A partir também de celebrações em homenagem ao deus Dionísio, e não ao deus Mercúrio. Próxima questão. Que gênero é esse? Um personagem, sozinho em cena, fala sobre a solidão de envelhecer e suas memórias afetivas com um tom poético e intenso. É a tragédia? É a comédia? É um drama? É um teatro épico ou é um monólogo? Como o comando da questão aqui bem nos diz, o ator, personagem, né, está sozinho em cena. Então, ele faz essas reflexões ali sozinho em cena. Então, trata-se de um monólogo. Atividade 3. Aí aqui a gente tem algumas palavras, algumas características da tragédia e da comédia. E aí a gente vai relacionar. Marque T para as palavras que definem a tragédia e C para as que definem a comédia. Destino. Então, como a gente bem viu, aqui na tragédia existe esse destino como um tema central ali do herói e dos deuses, né? Então, existe ali quem define esse destino vai ser as ações do humano, do ser humano em relação aos deuses. Então, o destino ele é um tema central da tragédia. A ironia. A ironia é uma característica do gênero comédia. Reflexão. Como eu bem falei no começo, lá na tragédia, a gente tem uma reflexão sobre as questões, né, e os dramas da vida humana. Então, aqui também é T de tragédia. E também a questão existencial, onde ali o ser humano, o público, ele tem uma afinidade com o que está acontecendo em cena. Através da catarse, e ele faz uma reflexão existencial. Situações absurdas, a gente pode colocar aqui, que é a comédia, que ela traz essas questões para trazer leveza e riso para o público. E conflitos com o herói, obviamente, que é a tragédia. Muito bem. Agora vamos aqui para o nosso recapitulando, para a gente fechar aqui a nossa aula e relembrar o que foi visto aqui. O teatro ele surgiu na Grécia, assim como a dramaturgia. O teatro em si, né, trata-se da encenação e a dramaturgia da organização desse texto teatral. Os textos são feitos com estruturas para serem ensinados,
né? A gente viu lá a estrutura direitinho. E os primeiros gêneros foram a tragédia e a comédia, que são os principais dois gêneros teatrais aí que deram culminância aos outros gêneros teatrais. Muito bem, com esse recapitulando, eu encerro nossa aula por aqui. Eu espero que tenha contribuído para os seus estudos e até a próxima aula.